na chegada aqui já um monte de gente para entrar nesse festival. Festival de Arte de Cannes 2023, todos os anos acontecem basicamente nessa mesma época e é uma área enorme, como vocês vão ver aí, que fica bem aqui ao lado onde tem o Festival de Cinema, né? E tudo que você pode imaginar vai ser mostrado nesse festival, neste vídeo. Fica até o final, que tem algumas dicas sensacionais que eu vou dar para vocês no decorrer do vídeo. Já começa com essa... isso é uma escultura, né? Isso é uma obra de arte. Olha que maravilha. Sensacional, hein? Essa é uma das maiores feiras do mundo, não só da Europa. Que coisa maravilhosa. Olha que eu sou apaixonado da aviação, mas agora esse mundo dos barcos e das lanchas estão cada vez mais me encantando e mostrar essas verdadeiras obras de arte aqui dá um prazer enorme. O que vocês estão achando? Temos um salão enorme com essas lanchas, né? Eu já tive um bote inflável, mas não chegava perto disso aqui, nem passava perto. Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha. Aqui as características dele. Lindo, hein? Lindo, lindo, as especificações. Então são vários e tem várias peças, várias coisas. É um festival, uma feira que deixa maluco até quem não gosta de barco. Mas, poxa, não tem como não se surpreender com tudo isso que a gente está vendo aqui. Tá? Eu adoro barco, já tive barco, pequenininho, meio modesto, né? Mas já tive os meus passeios e as minhas pescarias no litoral do Rio de Janeiro. Olha as peças, que maravilha, gente. Olha as réplicas de barco. Vocês vão ver ainda um vídeo, ou se já viram o de Mônaco, onde eu vou mostrar uma réplica de um carro de Fórmula 1. É uma verdadeira obra de arte, também para os amantes da Fórmula 1. Mas hoje aqui é dia de barco. Assista esse vídeo de Mônaco, que eu vou botar aqui o link dele. Feira de arte, mas também temos os brinquedos, né? São vários brinquedos lindos, sensacionais. Olha, eu queria um desse aí na Praia da Rocha. Eu queria um desse aí no Algarve. Que maravilha, gente. Que espetáculo. Você já tinha visto esse equipamento? Você já conhecia esse tipo de equipamento? Sensacional, né? Muito bom. Aqui nós vemos como a oferta desse expositor, que nada lá se mexe. E olha o barco se mexendo, estabilizando tudo que está embarcado em termos de mobília nessa lancha. Bacana, né? Muito legal. Eu daqui a pouco vou mostrar para vocês uma entrevista com um amigo meu que está aqui ao meu lado. Eu vou entrevistar esta pessoa, que ele vai falar sobre um projeto de um barco sensacional, inovador, exclusivo, que também é uma grande chance de você rentabilizar em euro. Então, é mais uma chance de você ter a sua parcela de empresa aqui na Europa. Você vai conhecer esse projeto nos detalhes, que eu já me apaixonei e eu já entrei nesse projeto junto com ele. E vamos mostrar umas coisas bonitas aqui e depois a gente vai para a entrevista. Agora chegou a hora de eu falar para vocês sobre o projeto do barco do Jorge. Ele vai explicar tecnicamente, porque eu entrei nesse mundo náutico com conhecimento maior agora há pouco tempo. Gosto, sempre gostei. Eu tive meu barquinho pequenininho, né, como eu expliquei antes aí. Mas esse mundo aqui para mim é novo e é um mundo que eu quero entrar, porque é muito fantástico por tudo que vocês viram e vão ver ainda no decorrer desse vídeo. Jorge, o projeto da lancha, ele começou quando? Quando você sempre foi apaixonado por questão de iate, essas coisas? Então, Henrique, acontece o seguinte, eu sempre fui apaixonado pelo mundo náutico, né? E uns 10 anos para cá, ou até mais um pouco, eu venho investindo nisso, né?
trabalhei com alguns estaleiros no Brasil e depois, quando me mudei para Portugal, eu decidi que iria fazer a minha própria lancha, né? Com alguma experiência que a gente tinha, com algumas dores que nós sentimos, né? Porque eu tive lancha, tive jet ski e aí surgiu uma ideia, né, que eu patenteei, de um sistema de suporte de motores de polpa. É uma inovação mundial, né? E a partir disso eu contratei uma empresa australiana para fazer o projeto de uma lancha de 33 pés em alumínio. É uma coisa nova no mundo, não existe. Explica para mim, que você pontuou e você falou rapidamente aí, eu quero que eles saibam mais. Você, através de uma dor que você sentia, porque você tinha uma lancha e tinha jet ski. Isso. E você veio para esse projeto de ter uma lancha com jet ski do tamanho que ela é, de quantos pés? É uma 33 pés. Não existe uma lancha 33 pés no mundo que possa guardar um jet ski. E aí isso só é possível por causa da nossa patente do projeto de suporte de motores. Porque era muito difícil você administrar uma lancha e um jet ski, né? Você tinha que achar alguém para andar no jet, era tudo muito complicado. Ou eram iates desse porte, ou então um de 33 pés. Não existe no mundo um projeto único que consiga fazer isso, que é exclusivo, vai ser esse projeto. Então, a partir daí, você já iniciou a construção dessa lancha? Isso. Nós contratamos uma empresa australiana para fazer o projeto, ela fez o projeto, ficou muito bom. E aí agora nós contratamos uma empresa holandesa para construir o barco, né? Eles já iniciaram o corte do material, vai ser um barco de 33 pés em alumínio, uma inovação no mercado mesmo, porque inclusive existe kits para ele, para outro tipo de utilização, não só do jet ski. É um projeto inovador, né? Nós vamos começar a construção do barco mais uns 60 dias. E aí eu vim trazer você para esse mundo, para você conhecer, ver a pungência disso, né? O que isso gera de emprego, o que isso gera de riqueza. Aqui na Europa o negócio é muito forte, né? É muito forte, né? Você vê quantos fabricantes tem aqui, praticamente cada barco desse é um fabricante diferente. Olha, nós passamos, eu acho que mais de 2 horas andando, sem parar e sem ver toda a feira. A motorização dessa lancha vai ser qual é a proposta? A nossa lancha começa basicamente com motorizações de 175 cavalos, 2 motores, né? E nós estamos agora buscando, né, pessoas, parceiros que queiram desenvolver esse projeto no Brasil, né, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. Porque, como eu falei, é um projeto que tem uma patente nossa, né? Então não temos concorrentes, é uma inovação mesmo no mercado e nós temos certeza. Qual a vantagem dele que está assistindo se tornar um investidor e parceiro nesse projeto? Bom, primeiro que o projeto é uma inovação, né? Segundo, a forma como nós criamos essa possibilidade do investidor entrar conosco basicamente é zero de risco. Isso a gente vai explicar depois o porquê disso, né? E com uma rentabilidade muito boa em euro ou em dólar e também, logicamente, com a possibilidade do negócio crescer, ele ter um valor maior, né, do equity da empresa em termos nominais mesmo, né? Eu recebo constantemente perguntas de vários brasileiros que estão vindo para cá com um recurso bem interessante e não sabem o que fazer com esse recurso ou ele mesmo querer empreender em alguma coisa. O que você acha interessante, Henrique, empreender aí? Bem, eu tenho expertise em algumas áreas, não tenho em todas as áreas e às vezes eu não consigo responder porque a pessoa quer muito direcionar. E está aí uma forma de trazer o dinheiro do Brasil e transformá-lo em ganhos em euro, é isso? Isso, sair um pouco do investimento em imóveis, que é muito bom, mas existem outros mercados e da forma como nós estamos fazendo, o risco é zero, aí nós vamos explicar o porquê disso. E deixando muito claro também que não são muitas cotas. Tem um limite. Então não é gatilho da escassez, é porque não há interesse no projeto de ter vários investidores. Tem um número já pré-determinado de investidores que vão entrar nesse processo. Isso aqui, Jorge, eu que sou praticamente leigo no assunto, demonstra o potencial que nós temos aqui na Europa
para esse mercado. Isso aqui é uma coisa... Você participou de feiras no Brasil e o que tem de diferente? Não tem. A proporção aqui não tem nem comparação, né? Uma feira no Brasil, hoje você visita ela em 2 horas. Aqui você em 2 horas não passa nenhuma rua direito. E lembrando que daqui a 15 dias nós vamos ter a Feira de Mônaco, que é a 30 quilômetros daqui. Ou seja, não e satura. ela é maior ainda do que essa. Essa é uma das 10 maiores do mundo. Com certeza a de Mônaco, então, ela é maior, mais... rola mais dinheiro lá, né? Porque os barcos ainda são maiores ainda. Nossa, maior do que esses iates que eu vi aqui, que vocês viram aí nas imagens, vão ver mais ainda. E num curto espaço de tempo, daqui a 15 dias está Mônaco aí. Fico impressionado, porque deveria estar saturado, né? Vai ter uma feira aqui, vai ter outra a 20 quilômetros de distância, então... Mas é a força do mercado de iate e de barcos, né? A força náutica que tem na Europa, e eu fico impressionado, porque até mesmo ali no Algarve, eu fiquei impressionado com o número de marinas que tem, impressionado com o parâmetro Brasil, né? Não com o parâmetro Europa. Com o parâmetro Europa, o Algarve não tem nada. Mas temos ali Lagos, nós temos Portimão, nós vamos ter Albufeira, nós temos a Vila Moura, né, que é uma das maiores. Faro, Olhão, e assim, por aí vai. Isso aí, você pega alguns estados do Brasil que não tem essa quantidade de marinas juntando. E esse barco que nós estamos construindo, ele tem um perfil que o brasileiro gosta muito, né? Ele é um barco open, ele é um barco que, como eu falei, vai poder carregar uma moto d'água, um jet ski. O brasileiro, tenho certeza que vai abraçar essa ideia, e principalmente por ser o único barco de lazer, né? Basicamente o único barco de lazer em alumínio que tem todas essas possibilidades. Inclusive ele tem outras possibilidades que também a gente vai poder demonstrar depois. É uma inovação no mercado mesmo. Vocês viram alguma coisa da maquete rolando aí, da animação, né? Essa é uma oportunidade que com certeza não vai ficar por muito tempo. Quem é investidor do mercado da área náutica já percebeu a vantagem que tem. Com uma conversa mais detalhada que vão ter com o Jorge para ele explicar outras questões técnicas e a parte financeira mais aprofundada, é a chance que está precisando. O investimento é relativamente muito baixo, tá? Em relação a esse mercado que mexe com milhões. Então, entre em contato. Na descrição eu vou deixar aí os contatos para que a gente possa, você deixar lá o seu contato para nós falarmos com você. Então, nós, no caso, o Jorge, eu estou entrando nesse processo aqui porque eu quero também a minha participação nesse projeto. Isso aqui. Eu não posso falar palavrão, senão o YouTube corta. Porque, gente, só vindo aqui, assiste o vídeo no completo que você vai entender. Obrigado, Henrique. Obrigado, pessoal. E fico à disposição aí a vocês que queiram mais informações. Um abraço. Isso aqui exala luxo, beleza. Quantos e quantos iates nós temos aqui que só de olhar assim já encanta, né? Mas vamos para tentar passar perto de alguns deles ali, porque eu não posso perder nenhum detalhe desse festival de iate de Cannes. Parece um painel num avião. Deixa eu ver se eu consigo puxar para vocês. Glass Cockpit, tá vendo? Tudo no Glass Cockpit, totalmente tecnológico. Isso parece mais um carro, gente. Que maravilha, hein? Maravilha. Quem tem barco também gosta de avião. E olha, que maravilha. Um stand da Cessna aqui e mostrando esse modelo elétrico. Que maravilha. Então, o barco combina com a aeronave e os dois se conversam muito bem, porque é um público que gosta dessas coisas bem legais. Esse já consegue, ó, fazer a saída de dentro da água sem precisar de auxílio algum, tá vendo? Que bacana. Uma jacuzzi aqui, né, atrás desse iate. O que você acha da ideia? Boa, né?
quer pular no mar, pega uma jacuzzi. Tem o outro ali que é do mesmo modelo. Tem também uma jacuzzi ali para várias pessoas. Que fantástico, não é não? Você gostaria de estar dentro de um iate assim, com esse conforto? A área que tem os iates, big yachts, né? É uma outra área mais seleta. Acreditem, tem coisa maior ainda do que isto aqui, tá? Tem coisa maior, parado em outros lugares. Nossa senhora, o tamanho disso aqui, gente. Olha o tamanho disso aqui. Bem, sem palavras, é um festival sensacional, vale a pena. Sempre que puder, eu voltarei. E deixo aqui a dica para vocês. Sair aí de Portimão, sair de qualquer lugar do Algarve, pegar um voo para cá e aproveitar toda essa beleza, todo esse glamour que tem aqui com esses iates maravilhosos. Encerrando esse vídeo aqui em frente ao Palácio dos Festivais, opa, o sol. Fica para vocês aí a dica de empreendimento. Fica aí esse vídeo maravilhoso com esses iates para sonhar, né? É para literalmente sonhar com cada daquele ali. Mentaliza, joga para o universo que ele vai devolver. O trabalho também devolve. E vamos seguindo, tá, para o próximo destino, que ainda vou fazer uma cidade aqui pertinho também com muitas coisas boas. Mas o principal ficou ali na minha mente, aqueles iates e a forma de empreender aqui na Europa para você também rentabilizar em euro e pegar sua lanche. Agora me chama, tá? Ou então eu chamo você para andar na minha. Um abraço.